Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Hoje não vamos ter o resumo. Na última oportunidade fizemos o resumo e hoje vamos fazer a leitura. Havíamos encerrado na página 198. O irmão Brana vai dar início ao novo tópico, que se chama a repreensão, e vai ler a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E o irmão Brana diz: agora, com este versículo eu quero que você esteja atento ao versículo 23 e veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção o tempo todo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E o irmão Brana diz: eu tenho sempre dito que há realmente duas igrejas, embora o Espírito fale a ambas em cada era, como se fossem apenas uma. Aqui é claramente dito que há igrejas, e diz de maneira igualmente clara que algumas dessas igrejas, muito evidentemente, não sabem que ele é aquele que sonda os rins e os corações. Ele vai provar a elas que é assim. Pois bem, que igrejas serão essas que não sabem esta verdade? É claro que é o grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus, e sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama estas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito, são cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O irmão Brana diz: mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Um maometano é um maometano. Essa é a sua religião. Não importa como ele a viva, porque ele concorda em teoria com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade, etc. Por sinal, na era de Laodiceia haverá os que se chamam de cristãos porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar a sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que pregam um evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja, porém ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. Esse é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a este grupo misto. Por um lado ele está louvando, e pelo outro ele está repreendendo. Ele falou o que está correto com o verdadeiro crente. Agora ele avisa o que a falsa vinha deve fazer, se é para ser justificada diante do Senhor. Próximo tópico: aquela mulher Jezabel. E o irmão Brana diz: o apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E o irmão Brana diz: ora, este é um quadro do que está exatamente acontecendo nas eras da igreja. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da igreja começou com as simples e pouco notadas obras dos nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina. Da doutrina abraçou o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era, passa para a sua própria profetisa, mestra, e assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo, porque esse é exatamente o lugar onde vai terminar, na segunda morte.
Agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra-se em sua denúncia desta profetisa Jezabel. E para compreender exatamente por que ele a denuncia assim, teremos que pesquisar sua história na Bíblia, e quando descobrimos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo neste tempo. A primeira coisa muito importante que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão, nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual como foi a de Ruth, a moabita. Não, Senhor, esta mulher era filha de Etbaal, rei de Sidom, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, que era o sacerdote de Astarte. Ele ganhara o trono matando seu predecessor, Péles. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isto certamente nos lembra de Caim. E a maneira como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus ordenara para a admissão gentia. Porém, ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. E assim, esta mulher que estava mergulhada na idolatria não tinha o menor desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro, mas sem dúvida veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Agora, Israel, as 10 tribos, já tinha tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro, porém ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa nos templos que ela erigiu a Astarte, Vênus, e a Baal, Deus Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. Com isto em mente, podemos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. Aqui está. Acabe casou-se com Jezabel e ele fez como uma manobra política para fortalecer o seu reino e assegurá-lo. É isso exatamente o que a igreja fez quando casou-se sob Constantino. Ambos se juntaram por razões políticas, embora dessem um ar espiritual a isto. Ora, ninguém pode me convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão com o que se assemelhava a enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos Cavaleiros de Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Foi ideia de Constantino juntar todos os pagãos cristãos nominais e verdadeiros cristãos. E por algum tempo parecia que teria êxito, pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Quando eles viram que não podiam trazê-los de volta à verdade, foram forçados a se desligar do corpo político. Então, quando o fizeram, foram chamados de heréticos e perseguidos. Deixe-me dizer aqui que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Todo o povo está se ajuntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapte a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm seu próprio concílio de Nicéia, porém o chamam de concílio ecumênico. E você sabe quem todas estas organizações combatem? E vocês sabem quem todas estas organizações combatem? Combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro à organização chamada pentecostal, eu me refiro àqueles que são pentecostais porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio porque andam na verdade. Encerramos na página 201, os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.